O capítulo começa falando do Candragão, a raça mais forte do continente Samael. Eles dominam a magia antiga, e embora seus números sejam pequenos, eles são muito poderosos, e são o maior inimigo da humanidade nesse continente. E as razões da guerra estão há muito tempo enterradas na história. Ninguém sabe o que aconteceu no início. No entanto, uma matança infinita de dragões e humanos está em andamento há centenas de anos. A longa guerra fez ambas partes experimentarem muitas vítimas. Nesta guerra de longa duração, não há negociações, sem misericórdia, e por centenas de anos, ambas as partes não foram capazes de determinar um vencedor. E até hoje, com muitas vidas perdidas, os humanos e os dragões ainda continuam com esse ciclo infinito de ódio. E no ano de 1733, o mais poderoso caçador de dragões da humanidade liderou a equipe para atacar o Candragão de Prata. Eles estavam determinados a acabar com o pior inimigo do atual Império, a Rainha dos Dragões Prateados, Rosewave. No entanto, o maior caçador de dragões do Império, Leon, foi abandonado pelo seu povo e ficou mantido em cativeiro na Nação Dragão. E no calabouço onde o herói está, os guardas notam alguém chegando e se reverenciam diante dela, a chamando de majestade. A rainha então ordena para os guardas saírem. Ela quer ter uma conversa sós com ele. Os guardas então seguem sua ordem e se despedem de sua majestade. A rainha então, diante do renomado herói, pergunta como ele se sente ao ter ficado nesse estado pelo clã inimigo, mas ao invés de responder, ele pede para ela matá-lo logo. Mas a rainha dá um sorriso e pergunta se ele realmente quer que ela dê a ele uma morte rápida, e segurando em seu queixo, ela diz que isso não é tão fácil, que ele, além de lindo, é um homem corajoso. Ela quer se divertir com ele um pouco mais, que se ela fizer mais uns ferimentos em seu rosto irá ficar perfeito. O herói com isso pergunta até quando ela vai ficar humilhando ele, porque ela não mata logo ou corta ele do jeito que gosta. Ele só pede que ela seja rápida, passando o dedo com seu sangue em sua língua. Ela comenta que por mais poderoso que ele seja, se não tivesse sido denunciado por um vilão, não estaria em um estado tão miserável. E pergunta o que ele acha de se juntar ao seu clã. O herói, dando um sorriso debochado, diz que ela não é digna de ser sua rainha. Ela, vendo isso, perde a paciência e dá um golpe nele, arremessando para longe, enquanto ele torcia sangue por causa do impacto do golpe. Ela então pisa em sua barriga, perguntando como ele ousa ser rude com ela, e também se ele, Leon Cosmode, ainda acha que é um herói da humanidade elogiado por milhares de pessoas, e se ele ainda sonha em exterminar o Candragão e deixar uma boa reputação para as gerações futuras, e diz para ele acordar dessa fantasia, porque ele vai morrer bem aí, nessa sala suja, e que talvez ele até poderia ter tido a oportunidade em que seus descendentes vivessem da sua riqueza e glória com ele. Mas infelizmente ele não tem um sucessor, então esse dia nunca chegará. Mas o herói diz para ela não subestimar os humanos. Irritada com sua teimosia, ela o enrolou com sua cauda em seu pescoço e começou a apertar bem forte. E quando ele já estava quase indo visitar o Vasco, ele a chamou de sua majestade, e ela animada pergunta se agora ele quer implorar por misericórdia. Mas diferente do que ela esperava, ele fala que desde o início ela cometeu dois erros. Um, que ela jamais deveria ter ficado sozinha com o matador de dragões mais poderoso. E dois, ela nunca deveria ter bebido seu sangue. E no momento em que ele diz isso, um feitiço maldição do sangue é usado nela, o que deixa seus olhos vermelhos e faz soltar sua cauda de seu pescoço. Ela começa a ficar distante dele, se perguntando o que calor é esse que está sentindo, e suas pernas acabaram perdendo as forças, o que a faz cair de joelhos no chão. E confusa, ela começa a se perguntar o que diabos está acontecendo, e o herói diz que logo ela viverá de dor pela sua alma durante toda a sua vida. Ela com isso, do nada pula nele, com um olhar de quero aquilo, o que deixa o herói sem entender o que está acontecendo. Mas ao ver seu rosto elegante, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo com ela. A rainha então, sem aguentar mais, mete um beijo no herói, e apesar dela ser inimiga da humanidade, o herói não conseguiu resistir a isso. E uma hora depois, quando o feitiço tinha
tinha diminuído seu efeito, a rainha volta aos seus sentidos e percebe o que havia acontecido aí. Irritada, pergunta o que ele fez com ela. Nisso, ela diz que a maldição do sangue é uma técnica que só pode ser usada uma vez na vida, que ela, ao ter experimentado o seu sangue, fez um vínculo com suas almas, e quando ele morrer, a maldição vai colocá-la em uma dor sem fim. E ouvindo isso, a rainha diz que isso não faz sentido. Se é um feitiço que só faz efeito quando ele morrer, por que isso aconteceu? O herói diz que isso foi um acidente. Ele pensou que a dor causada pela sua morte fosse a manifestação de tudo, mas ele não esperava que o efeito colateral disso fosse fazê-la ficar assim. E envergonhada, ela manda ele calar a boca, mas ele não está nem aí para isso. E diz que até onde ele sabe, os dragões seguem as leis da monogramia. E como eu não fazia ideia do que era isso, obviamente fui dar uma pesquisada no Google. E resumindo, monogramia é um tipo de relacionamento em que uma pessoa tem apenas um parceiro de macetada, se é que vocês me entendem, seja durante toda a sua vida ou por períodos. O herói então diz que depois de sua morte, a famosa rainha dos dragões não só será incapaz de arranjar um novo parceiro, mas também será incapaz de deixar descendentes, e ainda será incapaz de explicar ao seu clã por que tudo isso aconteceu. E debochando ainda mais dela, ele pergunta o que ela tinha acabado de dizer, que sua majestade tinha dito que ele não teria sucessores, e agora ela também não vai ter. Ela vai ser uma rainha sem sucessores. Irritada, ela pula em sua direção, mas ele não teme a isso, e pergunta se ela quer ceifar sua vida, que não há necessidade disso, porque ele já está morrendo mesmo, e diz para ela viver com ódio dele e com dor durante toda a sua vida. Esta é sua maldição para ela como humano. Depois dele dizer isso, ele perdeu a consciência. A rainha então veste suas roupas novamente, e olhando para ele, ela diz que ele é apenas um humano, e que ele pensa que é para morrer depois de se vingar dela de uma forma tão nojenta. Não tem como ela deixar isso barato. E enquanto dizia isso, ela ativou um feitiço nele, e uma tatuagem apareceu em seu peito. Leon Cosmod foi um herói lendário exterminador de dragões. Quando tinha 5 anos de idade, ele matou com raivoso do seu vizinho com as mãos nuas. Nisso, ele foi parado por um Dragon Slayer que passava e foi aceito como seu discípulo. Aos 10 anos de idade, ele foi para a Academia Imperial de Exterminador de Dragões, e alguns anos depois se formou com a idade mais jovem e uma avaliação da história. Aos 15 anos, ele colocou seus pés no campo de batalha e ceifou inúmeros dragões, recuperou territórios e realizou inúmeras conquistas militares para o Império. Leon é conhecido como o herói mais forte e o maior caçador de dragões, e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra, mas as coisas deram errado no caminho, e ele acabou se tornando um cativo do Candragão. 2 anos se passaram desde que Leon foi capturado, e após passar tanto tempo em coma, ele finalmente acorda. Parecia que ele tinha acordado de um pesadelo, e depois de se acalmar um pouco, ele olhou ao seu redor e se perguntou onde estava. E enquanto ficava confuso, ele ouviu um barulho, e uma garotinha fofa apareceu, e ficou feliz por ele estar acordado. E ele ficou chocado por ver uma garotinha tão fofa, e por causa dela, ele acabou tendo um mal entendido. Ele entendeu tudo errado, e começou a pensar que por ter feito atos heróicos para a humanidade, ele foi para o céu, e que ela deve ser um anjo lendário. Confusa, a garotinha perguntou o que era um anjo, e ao invés de responder, ele foi falar com ela, e perguntou qual era o nome dela, e a garotinha respondeu que se chama Ana. E enquanto elogiava seu nome, Leon se perguntou em sua mente por que a cor do cabelo desse anjo é assim, cabelo preto e branco. Nisso, a garotinha diz que sua mãe disse que seu nome significa lua, e enquanto se perguntava se anjos também têm mães, ele diz para ela que seu nome é Leon Cosmod. A garotinha animada diz que sabe, Leon significa leão, e chocado ele perguntou quem ensinou isso para ela, e a garotinha responde que também foi sua mãe quem disse isso. Nisso, Leon fica curioso e pergunta quem é sua mãe, e ela responde de maneira fofa que sua mãe é Roseface, o que deixa Leon chocado com essa revelação, e com medo da possibilidade que assusta qualquer homem depois do bem bom. E para seu desespero, a Ana confirmou seu maior medo. Ela revelou que ele é o pai dela, e essa foi a revelação mais chocante que ele teve em toda a sua vida. Essa garotinha fofa é na verdade sua filha com a rainha dos dragões, e quando ele ouviu a Aninha chamar sua mãe, ele se recupera do seu choque, e olhou em direção da culpada dele estar nessa situação, e viu a Ana chamando a Roseface de mãe, e falando que o papai acordou, e após mimar um pouco sua filha, a rainha parabenizou ele por finalmente estar acordado, e a garotinha toda inocente comentou
falou que sua mãe deve estar feliz em ver o papai acordado, porque ela veio visitá-lo todos os dias. E ela, com um sorriso malicioso, falou que sua filha estava certa. E claro, o Leon não caiu nessa. Ignorando a cara feia que ela estava fazendo, ela pede para sua filha sair porque ela tem algo a dizer ao papai dela. E com a partida da garotinha, Leon pergunta se ela é mesmo sua filha, e a rainha fala que ela é a filha biológica deles. Ficando indignado, ele diz que ela odeia, então por que ela deu à luz uma filha dele, e por que ela o salvou? E ela respondeu que ela estava dormindo há 2 anos, e ela não podia simplesmente ignorar isso depois do que ele fez com ela. Ele então pergunta se ela acha se ele queria fazer aquilo, que eles são diferentes e não podem coexistir, e que se fosse uma situação diferente, ele nunca teria tocado nela. E chegando perto do rosto dele, ela sorri e pergunta se tocar nela também é uma tortura para ele. E ele, sem hesitar, respondeu que é claro. E enrolando sua cauda na perna dele, ela o empurra na cama e avançou em sua direção. O herói então pergunta o que ela está tentando fazer, mas antes de responder, ela rasgou sua roupa e em seguida ativou um feitiço e diz que vai esculpir seu emblema de dragão nele. Assustado, ele diz para ela não fazer isso, mas essa sua reação de medo só fez ela ficar ainda mais animada, e sem hesitar ela iniciou sua diversão, enquanto dizia que essa tatuagem se tornará a vergonha dele, o que significa que de agora em diante ele será seu servo, e nunca poderá abandonar ela. E quando seus companheiros humanos virem essa tatuagem de dragão em seu corpo, eles pensarão que o renomado herói caçador de dragões se tornou um traidor. Leon então pergunta por que ela chegou até esse ponto, e ao invés de responder, ela perguntou se ele realmente não entende. Nisso, Leon pensou consigo mesmo que o conceito de vingança da raça do Cão-Dragão era muito difícil até mesmo para os cientistas entenderem, que sua vingança é um comportamento desumano, além do entendimento humano, e ela diz que quer que ele viva nessa vergonha durante toda a sua vida, e seja humilhado severamente por ela pelo resto da sua vida. E ao invés de ficar irritado ouvindo isso, ele começou a se sentir quente, parecia ter algo a ver com o feitiço dela, e sem perder mais tempo, ela declarou que agora vai começar a verdadeira diversão. No dia seguinte, as servas fofocam que a rainha parece estar de bom humor hoje, e que o motivo deve ser o marido dela que acordou. E a escondido, Leon ouviu suas fofocas, e ficou chocado com o fato daquela majestade realmente ter anunciado ao público que ele é o marido dela, que elas não têm ideia do quão assustador ela realmente é. Ela sugou ele até a alma por um dia e noite inteiros. O maluco já está morto já, sua cintura está quase partida ao meio, e aquela humilhação só fez sua vontade de escapar aumentar. Então, colocando seu plano em ação, ele analisou os guardas e viu alguns guardas guardando a porta lateral, e confirmou que é impossível sair desse lugar. Mas ele notou algo esquisito e se perguntou por que tem tão poucos guardas no castelo hoje, que é completamente diferente de quando ele chegou aí há 2 anos. Está muito silencioso e esquisito. E enquanto pensava nisso, ele viu um buraco na muralha e ficou animado. E claro, ele achou esquisito ter um buraco nesse lugar, e teve suspeitas que talvez seja uma armadilha. Mas isso não importava, ele não podia pensar tanto agora. Ele tinha que sair desse lugar não importa o que. Mesmo que seja uma armadilha, ele vai forçar sua saída. E sem perder mais tempo, ele deu adeus para aquela rainha pervertida. E enquanto ele fugia, a garotinha de longe viu ele escapando e avisou sua mãe que seu papai estava cavando um buraco de cachorro. E a rainha, de boa relaxando, falou que viu isso também. E sua filha perguntou como sua mamãe vai pescar ele de volta. Sua mãe fala que sua filha adorável não pode ficar falando pescar de volta com o pai dela. Isso é muito rude. Confusa, a garotinha perguntou o que deve usar então. E sua mãe respondeu que pegar de volta. E depois de algum tempo, Leon finalmente estava perto de escapar. Mas o esquisito era que depois dele correr tanto, aquela rainha pervertida já deveria tê-lo alcançado. E sua suspeita estava certa. Ela realmente o alcançou. Só que tinha uma pequena diferença na sua aparência. E com um tom de voz irritado, ela disse que ele era um bom corredor. E no momento que ela viu, ele percebeu que estava ferrado e tentou fugir no pinote. Ele não queria pagar pensão, mas foi bloqueado pela sua esposa. E com raiva, ele perguntou se ela acha divertido ficar fazendo isso com ele. E ela disse que realmente está muito satisfeita. E em seguida, ela perguntou se ele não acha que estava indo tudo muito fácil. Ele já deve ter desconfiado que alguém o ajudou a passar pelos guardas e deixou um buraco para ele escapar. Leon respondeu que mesmo que ele soubesse que era uma armadilha, ele não teve escolha. Ele só não esperava que ela o alcançaria tão rápido. E curiosa, ela pergunta o que aconteceria
se ele voltar ao território humano agora, ele já tem sua marca em seu corpo. Se ele acha que ainda o reconheceria como um caçador de dragões. Irritado, ele diz que vai começar sua vida novamente como uma pessoa comum, o que é melhor que ser torturado por ela. Perdendo a paciência, a rainha libera um pouco de sua aura e falou que ele não consegue ver sua gentileza. Após falar isso, ela o captura e voou com ele em direção ao território humano. Já que ele queria tanto voltar, ela decidiu ajudar. Algumas horas depois, perto da cidade, ela parou seu avanço e jogou ele do céu, o fazendo cair, e devido às árvores, ele conseguiu amortecer sua queda. E após a dor da queda, ele olha para o seu redor e viu uma cidade humana diante dele. A rainha, voltando à sua forma humana, confirmou que esse é o Império Humano e perguntou quando ele vê a cidade humana, que ele não vê há muito tempo, ele deve sentir que pode voltar ao mundo humano simplesmente passando por cima dela, e diz para ele aceitar logo a realidade. Ele não pode mais voltar, mesmo que pareça bem perto. E no momento em que ela falou isso, sua tatuagem aparece em seu corpo, e ela explicou que esqueceu de mencionar que quando uma das duas pessoas com a marca quiser fazer aquilo, a marca em si terá uma reação. E agora ela está sentindo um calor por todo o seu corpo e não está conseguindo suportar a vontade. E o motivo dela ter vindo com ele até esse lugar é porque ela quer que ele entenda o quão vergonhoso é estar diante da sua cidade natal e tão perto está com o desejo da inimiga da humanidade. E usando toda a sua força de vontade, Leon pergunta se ela acha que ele vai perder sua fé por causa disso. Ele vai esperar pacientemente até que a oportunidade para se vingar chegue, e quando chegar, ele vai fazê-la pagar 2 vezes mais por toda a humilhação que ela causou. Esse surto de raiva dele deixou ela meio chocada, mas em seguida ela dá um sorriso e joga ele na árvore, enquanto dizia que está tudo bem, ela estará esperando por ele, vivo ou morto. E galera, eu estarei encerrando o vídeo por aqui. Caso vocês tenham gostado e queiram continuação, comentem para a parte 2. Então é isso, falou!